Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professor de física chamado Marcelo Gepeto, né? Pessoal, eu trabalho num curso aqui no Rio de Janeiro e eu resolvi gravar essa aula de lançamento de projéteis para ajudar os candidatos que vão fazer o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Está marcado agora para o dia 28 de março de 2021. Tá legal? Já gravei aulas de movimento uniforme, uniformemente variado, gráficos de movie. E na aula de hoje a gente vai falar do lançamento de projétil. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Bom, a gente vai iniciar o lançamento, né, falando lançamento horizontal. Tá legal? Mas antes de a gente analisar o lançamento horizontal, eu quero levar em consideração, né, eu quero falar para você três tópicos diferentes. Primeiro, no lançamento horizontal, primeiro, eu vou supor que esse corpo que está sendo lançado, ele é uma partícula. Tá legal, pessoal? Ou seja, um corpo que tem dimensões desprezíveis na análise de um fenômeno físico. Segundo, eu vou considerar que durante todo o movimento desse projétil, ele foi lançado horizontalmente, a resistência do ar é desprezível. Eu estou desprezando a resistência do ar, a ação das moléculas do ar durante o movimento do projétil. E segundo, eu vou considerar que a gravidade, que a aceleração da gravidade, ela se mantém constante. Tá legal? Outra coisa, pessoal, é importante você entender que o lançamento horizontal, né, quando o projétil é lançado horizontalmente, aqui no meu desenho, ele foi lançado com uma velocidade v0. Observe que eu só tenho a velocidade na direção horizontal. Na direção vertical, a velocidade vale zero. Outra coisa, se eu estou desprezando a resistência do ar durante todo o movimento, você observa que a trajetória descrita pelo projétil, ela é uma trajetória parabólica, ou seja, desprezando a resistência do ar, a velocidade do projétil na direção horizontal, ela se mantém constante. Por quê, pessoal? Porque não tem nenhuma força atuando no projétil nessa direção. Tá legal? Então, se ela foi lançada com velocidade v0, quando ela chegar nesse ponto, a velocidade da partícula continua v0 na horizontal. Quando ela chega nesse ponto, a velocidade da partícula na horizontal continua v0, ou seja, o módulo da sua velocidade na direção horizontal se mantém constante. Por que ele é constante? Né? Porque quando a gente aprende leis de Newton, que para variar a velocidade do projétil na direção horizontal, tem que ter ação de uma força. Como não tem forças atuando no projétil, na direção horizontal, sua velocidade se mantém constante. Né? Ou seja, nesse eixo, que eu chamei de x, né, o movimento do projétil ele é uniforme. Poxa, professor, por que o movimento é uniforme? Porque a velocidade se mantém constante durante todo o movimento. Tá legal? Já na direção vertical, nessa direção, a velocidade do projétil, y, perdão, pessoal, de novo, na direção y, a velocidade varia com o passar do tempo. Né? Por que a velocidade está variando na direção vertical? A velocidade nesse ponto, por exemplo, na direção vertical, é diferente da velocidade nesse ponto. Né? Por que a velocidade está variando na vertical? Porque na direção vertical tem a ação de uma força. Outra coisa, se eu estou considerando que a gravidade é constante, legal, pessoal? Eu estou considerando que a aceleração da gravidade é constante, né? Viu? Se eu estou considerando que a gravidade é constante, na direção vertical, pelo fato de a aceleração ser constante na direção vertical, ou seja, no eixo y, legal? Nós temos um movimento uniformemente variado. Tá bom, pessoal?
nós temos um movimento uniformemente variado. Ou seja, para eu descrever o movimento na direção vertical, para eu estudar o movimento do projétil na direção vertical, basta aplicar as equações do move. Né? O eixo y, V igual a V0 mais AT. No caso aqui, aceleração da gravidade. Né? V igual a V0 mais AT. Né? Posso usar a função horária dos espaços no eixo y, ΔS. As mesmas equações que a gente usou no move. V0t mais aceleração aqui no caso que é da gravidade. T quadrado. Legal? A equação de Torricelli no eixo y. Tá bom? Né? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular o tempo que o projétil gastou para atingir o solo. Né? Bom, como eu tenho o deslocamento do projétil aqui na vertical, pessoal, o que é o deslocamento do projétil? É a distância que ele percorreu até o solo, né? Que para nós a gente chama aqui de H, né? Que é a altura H. Eu posso usar, por exemplo, a função horária dos espaços, né? Bom, para calcular o tempo que o projétil leva para chegar ao solo, beleza? Se eu quiser descobrir, por exemplo, a velocidade do projétil na direção vertical no instante qualquer do movimento, eu posso usar essa equação, né? Agora, na direção horizontal, pelo fato de não ter nenhuma força atuando no projétil, né? Pessoal, no eixo X, na direção horizontal, no eixo X, na direção horizontal, o movimento é uniforme. Ou seja, a velocidade se mantém constante. Né? Na horizontal, a velocidade da partícula ela se mantém constante. Tá bom? O que significa isso? Para eu calcular a distância percorrida na horizontal, eu posso usar a equação ΔS, velocidade vezes tempo. Tá bom? Velocidade vezes tempo. Detalhe, pessoal. Aqui, esse projétil, ele apresenta um movimento composto. Né? Movimento uniforme na direção horizontal e o movimento uniformemente variado na direção vertical. Mas entre o princípio de Galileu, o princípio da independência dos movimentos simultâneos. O que Galileu falou? Quando o projétil é lançado horizontalmente, eu posso estudar o movimento na horizontal e esquecer o movimento na vertical. Da mesma maneira, eu posso estudar o movimento na vertical e esquecer o movimento na horizontal. O que Galileu está me falando? O tempo que o projétil gasta para atingir o solo, sendo lançado horizontalmente, é o mesmo tempo que ele gasta ao ser abandonado verticalmente. Ué, professor, então o tempo gasto pelo projétil para percorrer essa distância, né, e chegar ao solo, é o mesmo tempo que ele vai gastar para percorrer essa distância? Galileu falou que os movimentos são independentes. Né? Então eu posso calcular, por exemplo, o tempo que ele erra para cair. A partir daí, eu posso calcular a distância que ele percorreu horizontalmente, aqui, ó, que a gente chama de alcance. Eu posso estudar os movimentos separadamente. É o princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Né? Galileu falou que eu posso estudar o movimento horizontal, esquecer a vertical. Posso estudar o movimento na vertical, esquecer a horizontal. Tá legal, pessoal? Beleza? Bom, é muito comum o pessoal memorizar a formulinha. Né? A gente vai ver aqui daqui a pouco. Tem como? Quando o projétil eu aprendi no meu livro, que quando o projétil é lançado horizontalmente, tem como eu calcular o tempo de queda de forma rápida? Tem, claro que tem, pessoal. Eu posso calcular o tempo de queda, isso se eu não quiser perder tempo na prova. Eu posso calcular o tempo de queda usando a formulinha tempo de queda, raiz quadrada de 2h
sobre G. Legal? Posso fazer direto, né? Pô, legal. Quem é H? A altura de onde ele foi lançado em relação ao Sol. Quem é G? A gravidade local. Ah, legal. Então, se eu calcular o tempo que ele levou para cair, eu posso calcular a distância que ele percorreu horizontalmente, aqui, ó, né, de forma rápida. Distância percorrida horizontalmente, V vezes T. Ou seja, pessoal, o lançamento horizontal não tem mistério nenhum. Se você sabe um pouquinho de movimento uniforme e um pouquinho de movimento uniformemente variado, um pouquinho de movimento uniforme e um pouquinho de movimento uniformemente variado, você mata qualquer questão de lançamento horizontal. Tá legal? Inclusive, depois a gente vai fazer uma questão na prova da PRF. Legal? Se você quiser, pessoal, printa a tela. Tá bom? Dá um print na tela, que eu vou apagar e vou te mostrar aqui um resuminho. Tá legal? Ai, meu Deus. Perdão, pessoal, fiz uma besteira aqui. Perdão. Hã? Fiz uma besteira aqui, peraí. Deixa eu pegar minha borrachinha. Deixa eu apagar aqui agora. Legal? Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou mostrar todo o resuminho para você aqui. Tá bom? Nada demais. Viu? Tem uma questão que caiu na prova da PRF, é uma questão bem legal. Ah, então quando o corpo é lançado horizontalmente, ele apresenta um movimento composto? Sim, na direção horizontal, né? A velocidade do projétil se mantém constante, o movimento dele é uniforme. E na direção vertical, o movimento do projétil é uniformemente variado. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Bom, então olha aqui. Aqui está. Na vertical, ó, na vertical, a velocidade inicial, a direção vertical é zero, né? Zero. Ele não foi lançado verticalmente, ele foi lançado horizontalmente. Como o movimento é variado, eu posso calcular a velocidade no eixo y, nessa direção, em qualquer instante do movimento, usando a função horária da velocidade. Né? O pessoal fala lá, viva vovó à toa, né? Igual a V0 mais GT. Tá legal, pessoal? Né? Lembrando que a aceleração do projétil é da gravidade. Tá bom? Ah lá, para eu calcular o tempo de queda, como eu já tinha te falado, eu posso usar essa formulinha direta na hora da prova, raiz de 2H sobre G, porque Galileu falou que quando o corpo é lançado horizontalmente, ele apresenta dois movimentos simultâneos e independentes. Então, se você quiser calcular o tempo que ele levou, né, para chegar ao solo, né, ou para percorrer uma determinada distância na direção vertical, raiz de 2H sobre G. Tá bom? Na horizontal, a velocidade se mantém constante aqui, ó. Bom, está o resuminho para você. Né? Ou seja, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a equação que relaciona espaço com o tempo, distância percorrida na direção horizontal, P vezes T, né? Olha lá. Ou seja, uma função do primeiro grau, distância percorrida é proporcional à velocidade. Tá bom? Aqui está o exemplo lá do bombardeiro americano. Viu? Ele abandona lá o projétil vai caindo e ao mesmo tempo ele vai se deslocando horizontalmente. Né? Bom, aqui tem uma questão bem básica, tá, pessoal? Bem basiquinha só para a gente treinar. Tá legal? Olha o que ele diz, ó. Uma bolinha, a gente vai fazer uma da PRF daqui a pouco. Ó, uma bolinha lançada horizontalmente, com uma velocidade de 8 metros por segundo. Horizontalmente. Ó, na horizontal, a velocidade do projétil se mantém constante. Tá legal? Se ela foi lançada com V0, que é V0. Aqui continua V0 na horizontal. Já na vertical, a velocidade varia com o tempo. Aqui a velocidade é V1, aqui a velocidade é V2, ou seja, a velocidade varia com o tempo. Determine A, em um local situado a 20 metros do solo. Determine o intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até a bolinha atingir o solo. Olha lá, a bolinha foi lançada de uma altura de 20 metros. Tá bom, pessoal? Bom, o item A você poderia fazer de forma rápida. Foi lançado horizontalmente. Eu poderia fazer assim, ó. O tempo que ele levou para cair, raiz de 2H sobre G. Né? Olha lá, a gravidade é 10. Ó. Vai ficar 2 vezes H aqui em H, a altura de onde ele caiu. 2 vezes 20.
dividido pela gravidade, que é 10. Tá bom, pessoal? Então, o tempo que ele levou para cair. 2 vezes 20, 40. Né? 40 dividido por 10 vai dar 4. Raiz quadrada de 4. Aqui, ó. Corto. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Né? Então, o projétil gastou 2 segundos para atingir o solo. Depois, a distância entre o ponto de lançamento, aqui, entre o ponto de lançamento, né? E o ponto que ele colide com o solo, né? Viu? Ou seja, ele quer o alcance horizontal. Ele quer a distância que a bolinha percorreu horizontalmente. O que Galileu falou? O movimento no horizontal ele é uniforme. Por quê? Porque a velocidade se mantém constante, não tem nenhuma força atuando no projétil. Se o movimento é uniforme, para eu calcular a distância percorrida, hoje a distância percorrida na horizontal é a velocidade vezes tempo. Ah, legal. Então a distância percorrida horizontalmente, né, vai ficar velocidade. Com que velocidade ele foi lançado horizontalmente? 8 metros por segundo. 8. Quanto tempo ele levou para chegar ao solo? 2 segundos. Né? Olha lá. A distância percorrida horizontalmente, 16 metros. Viu, pessoal? Nada demais. Depois ele pede as componentes Vx e Vy da velocidade da bolinha no instante que ela atinge o solo. E o módulo da velocidade resultante. Tá? Cuidado agora, pessoal. A componente Vx, ou seja, a velocidade na direção x, ela se mantém constante. Né? Vou fazer aqui no outro quadro, tá, pessoal? Opa, perdão, pessoal, perdão. Né? Ai, meu Deus. Né? Tá aqui. Cadê minha caneta? Ai, perdão, pessoal. Desculpa, cadê minha caneta? Minha caneta tá aqui. Né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Olha lá, a componente da velocidade na direção x. Bom, a velocidade se mantém constante. Né? No momento que ela foi lançada, a velocidade é 8. Na horizontal, a velocidade se mantém constante durante todo o movimento. Mas na direção vertical, o movimento é variado. Né? Então, como é que eu vou descobrir a velocidade no instante que ela atinge o solo? Na vertical, v vovó à toa. V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. De novo, v vovó à toa. Sim, mas com que velocidade ela foi lançada no início? Na direção vertical, 0. Né? Velocidade 0. Viu? Então, VY. Né? A velocidade que ela atinge no instante que ela chega ao solo. A velocidade é na direção Y. Gravidade é 10. Tá bom, pessoal? O tempo que ela levou para cair. Vamos voltar aqui? Quanto tempo o projeto levou para cair? 2 segundos, né? 2 segundos. Cadê minha caneta? Aqui minha canetinha, né? Minha canetinha está aqui. Então, vamos lá. Tempo que ela levou para chegar ao solo. 2. Aceleração da gravidade. Então, VY. Velocidade do projétil. Direção Y. 10 vezes 2. 20 metros por segundo. Ah, legal. Né? E na letra D, o que ele está me pedindo na letra D? A velocidade resultante. Né? Cuidado agora, tá, pessoal? Agora ele quer velocidade resultante. Né? Agora eu tenho uma soma de vetores. Porque eu tenho a velocidade na direção x e a velocidade na direção y. Né? Dois vetores perpendiculares. Ó. Na direção x, a velocidade é 8 metros por segundo. Né? No instante que ele atinge o solo. Tranquilo? Na direção y, a velocidade vale 20 metros por segundo. Olha lá, pessoal, tem dois vetores perpendiculares. Quando ele me pede a velocidade, ele está me pedindo a soma vetorial. Perdão, pessoal, o desenho ficou meio estranho. A soma vetorial. Sempre que a gente tem dois vetores perpendiculares, como é que eu calculo o vetor resultante? Ó? V quadrado é igual a Vx ao quadrado mais quem? Vy ao quadrado. Né? Então, vou ter que V quadrado. Vx é 8. 8 ao quadrado, 64.
VY é 20, 20 ao quadrado 400, né? Vai ficar 464. Raiz quadrada de 464. Pessoal, deixa eu pegar minha calculadora aqui para a gente não perder muito tempo, ó. Né? Raiz quadrada de 464. Isso vai dar 21,5 aproximadamente, tá bom? Então a velocidade que ele chegou ao solo, 21,5 metros por segundo. Tá legal? Beleza, nada demais. Bom, olha só essa questão bem básica, ó. Uma pedrinha A é abandonada. Foi abandonada. Queda livre. Ou seja, na direção vertical, o movimento da bolinha é uniformemente variado. Do ponto situado a uma altura H do solo. Né? No mesmo instante, outra pedrinha B é lançada horizontalmente. Opa! Pedrinha B é lançada horizontalmente. Viu? Na mesma altura com a velocidade V0 BI. Sejam TA e TB os instantes em que as pedrinhas atingem o solo. VA e VB, os módulos das velocidades. Né? Neste instante, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade constante, olha lá, pode-se afirmar que, pessoal, o que Galileu falou? Né? O corpo foi lançado horizontalmente. Né? O tempo que ele gasta para chegar ao solo, lançado horizontalmente, é o mesmo que ele gasta verticalmente. Tá legal? Pô, já sei que o tempo de queda é o mesmo. Então a B tá falsa, né? A C tá falsa, só pode ser A, D ou E. Em relação às velocidades, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, a velocidade nessa direção, na direção vertical aqui, pessoal, na vertical o movimento é uniformemente variado. Então, como é que eu vou descobrir a velocidade na direção vertical? Usando a equação do move. V vovó à toa. Então, vai ficar V igual a V0 mais GT. Né? Beleza. V0y é 0. Né? Então, aqui eu vou ter que a velocidade da bolinha A, aqui, ó, a velocidade no ponto A, vai ficar G vezes T. Né? Tranquilo? Já a velocidade no ponto B, vamos lembrar, no ponto B ela tem duas velocidades. Ó. Uma na direção horizontal e a velocidade na direção vertical. Né? Então, no ponto B eu tenho Vy, Vx. Né? Então, a velocidade no ponto B, olha lá, ó, a soma de vetores. A velocidade em B ao quadrado vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Né? Ou seja, lembrando que o Vy, pessoal, esse Vy aqui, ó, tá vendo? É essa própria velocidade aqui, ó, que ele atinge o solo na direção vertical. Então, eu vou ter VA ao quadrado mais Vx ao quadrado, tirando a raiz quadrada disso tudo. Né? Ou seja, pessoal, é óbvio que essa velocidade aqui, ó, VB, né? VB vai ser maior que VA. Né? Aqui, ó, que eu vou ter Vx ao quadrado, perdão, né? Vou ter Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Ou seja, a opção correta seria a letra D. O tempo de queda é o mesmo. O tempo que ele gasta para atingir o solo lançado horizontalmente é o mesmo que ele gasta verticalmente. Né? Velocidade VB menor que VA. Tá bom? Beleza. Bom, aí vamos lá, pessoal. Fazer mais um caso, depois eu faço a questão da PRF para você. Ó, de uma janela situada a uma altura de 7,2 metros do solo, Pedrinho lança horizontalmente aqui. Pedrinho lança horizontalmente uma bolinha de tênis com velocidade de 5 metros por segundo. A bolinha atinge uma parede situada em frente à janela a uma distância de 5 metros. Determine a altura H do solo, onde a bolinha colide com a parede aqui. Viu? Quer saber? Aqui é a altura, a bolinha colide com a parede. Né? Bom, vamos lá. Aí ele mediu, desprezou a resistência do ar e considerou a gravidade 10. Primeiro passo, eu vou descobrir
quanto tempo a bolinha gastou para percorrer essa distância horizontal. Né? Ela foi lançada horizontalmente, ela vai se deslocar horizontalmente, né? Essa distância D, que é 5 metros. Né? Aí o que você vai fazer? Está aqui a resolução para você. Ó, na horizontal, para a gente não perder tempo, tá, pessoal? Na direção horizontal, o movimento é uniforme. Né? Então, qual foi a distância que a bolinha percorreu horizontalmente? Como é que a gente calcula a distância percorrida horizontalmente? Distância, velocidade vezes tempo. Né? Distância percorrida horizontalmente, 5 metros. A velocidade que ele foi jogado, 5 metros por segundo. Né? 5 dividido por 5. O tempo que ele levou para cair, 1 segundo. Viu? Então ele percorreu essa distância horizontal, né, em 1 segundo. Agora vamos ver qual é a distância que ele cai verticalmente em 1 segundo. Na direção vertical, o movimento é variado. Então, o deslocamento na direção vertical pode ser calculado usando a equação do move. A equação horária dos espaços no move. V0T mais G sobre 2 T quadrado. Tá vendo? Aqui, ó. Qual foi a distância que ele percorreu verticalmente? Não sei o que eu quero aqui, ó. Eu quero descobrir que eu chamei de Y. Viu? Olha lá. A distância percorrida verticalmente. Ó. V0, 0, né? 0 vezes T é 0. Gravidade é 10. 10 por 2, 5. 1 ao quadrado é 1. Então ele percorreu verticalmente 5 metros. Aqui, ó. 5 metros. Né? Mas ele foi lançado a 7,2 metros do chão. Né? Se ele caiu 5 metros... Perdão, pessoal. Se ele caiu 5 metros... significa dizer que agora ele está a 2,2 metros do chão. Tá legal, pessoal? Agora ele está a 2,2 metros do chão. Tranquilo? Né? Agora ele está a 2,2 metros do chão. Tá legal, pessoal? Daqui a pouco eu volto fazendo 2 questões da PRF para você. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção e até daqui a pouco.